luz. Irmãos, depois de termos adiado 3 vezes esse sermão, desde o ano passado, vamos pregar em Provérbios capítulo 9, versos de 1 a 12. Provérbios capítulo 9, os versos de 1 a 12. Os queridos assentados como estão, por favor, acompanhem a leitura do texto sagrado, que nos diz da seguinte forma: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Oremos. Senhor, eis aqui o teu servo, eis ali o teu povo, e tanto o pregador quanto os ouvintes somos incompetentes, ó Deus. Nós não temos poder para fazer a obra que é um milagre teu. O milagre dessa palavra ser desembainhada e penetrar, dividindo juntas e medulas, alma e espírito, é teu. É teu o poder de, nesse momento, ir ao coração de cada um aqui, para que tenha certeza que é o Senhor quem está lhe falando. Então, não o pregador, não aos homens, mas é o teu nome da glória, que a tua palavra não volte para ti vazia, mas que ela encontre morada e faça o que tem que fazer. Ó Deus, opera em nós nesse momento, como o povo que se chama pelo teu nome e te presta esse culto, esse serviço nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, com todo cuidado e também com assertividade, eu lhe questiono se você tem certeza que existem apenas 2 caminhos. Não é a nível intelectual. Não, eu sei, porque alguém tem me falado isso desde a minha meninice. Tem 2 caminhos. Mas é no profundo da sua alma. Você tem certeza que existem apenas 2 caminhos? E se você sabe disso, sabe que os outros, que existem pessoas que são do bem e outras pessoas que são do mal? Só existem 2 caminhos. E só existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que são da luz e os que são das trevas. Por esse texto, irmãos, Cristo e o pecado são rivais pela alma do homem. Ambos cortejam para conseguir o lugar mais íntimo e elevado dentro do ser. É o que está nesse texto. Essa descrição pretende apresentar diante de você 2 caminhos, vida e morte, bem e mal. E não é necessário nada além de uma clara apresentação do caso para que determinemos a quem escolher e a quem você deve entregar o seu coração. Ambos são apresentados como proporcionando o entretenimento. Vida e morte estão nesse texto, apresentando algo que encanta a alma e convidando a aceitar esse entretenimento. A respeito de ambos, nós somos informados, então, qual será o resultado. Se você caminhar pela vida ou se você caminhar pela morte. Em primeiro lugar,
nós devemos considerar em nos preocupar em dar importância ao que a alma precisa, uma vez que se vê tanto esforço por ela. Então, a primeira coisa, Cristo tem um nome nesse texto: sabedoria. Irmãos, isso tem me preocupado muito, muito. Tratei disso aqui num culto de oração. Tiago diz: se alguém precisa de sabedoria, peça, que Deus dá a todos diligentemente. Peça, no entanto, sem duvidar. Quantas vezes você já pediu sabedoria? Mas o que aconteceu? Quantas vezes você, como igreja de Cristo, pediu sabedoria? E o que aconteceu? Mas existe alguma coisa errada com Cristo, que é sabedoria, com a palavra que é inerrante, ou com o seu pedido e a sua vontade de viver realmente algo novo de sabedoria, deixando as coisas que para trás ficam como esterco por causa de Cristo? Então, Cristo tem um nome: sabedoria. Ah, pastor, está faltando sabedoria na minha vida. Está faltando então uma pessoa, que é Cristo. E Cristo convida a que se aceite o seu entretenimento e assim iniciar com Ele uma comunhão, que são os versos de 1 a 6. Aceite o convite de Cristo e comece a viver com Ele essa comunhão. Ele prediz os diferentes sucessos do seu convite, os versos de 7 a 9. Ele mostra em poucas palavras o que requer de você, que é o verso 10, e o que designa para os seus, o verso 11. E então ele deixa que você decida o que você vai fazer, que é o verso de número 12. Por outro lado, o pecado, na pessoa de uma mulher louca, ela convida a aceitar a sua diversão, os versos de 13 a 16, que nós não estudaremos hoje. Ela finge ser muito atraente, é o verso 17, mas Salomão nos diz qual é o resultado disso tudo no verso 18. Caberá a você, na sua responsabilidade humana, fazer a escolha, hoje, com quem você entrará em acordo: com a sabedoria ou com a loucura? A sabedoria lhe convida a ser sábio e usufruir o bem de ser sábio. A loucura lhe chama a escarnecer, e a Escritura lhe dirá o preço a ser pago por isso. O que você quererá ser? Escarnecedor ou sábio? Não tem outro caminho. Ou você vai ser escarnecedor, ou você vai ser sábio. Em primeiro lugar, irmão, é inteligente deixar o insensato e viver. É inteligente você apartar do insensato e viver a vida que Deus tem para você. Os versos de 1 a 6, vamos ler de forma alternada, irmãos, por favor. Provérbios 9, versos de 1 a 6, de forma alternada. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. John MacArthur, comentando esse texto, ele diz que a sabedoria é apresentada como uma rainha magnífica e munificente. A palavra de Deus é a sabedoria em que Deus dá a conhecer a sua vontade para os homens. Então, se alguém te perguntasse, o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro que me dá a conhecer Deus e a sua vontade. Como Jesus é a palavra encarnada de Deus, e esta é a sabedoria, a quem o Pai entregou todo o juízo, aquele que no capítulo anterior mostrou a sua grandeza e glória como Criador do mundo, agora, nesse capítulo, ele mostra a sua graça e a sua bondade como Redentor. O mesmo Deus que criou é o Deus que redime e salva. Não acredite que você é um cristão se você não acredita no criacionismo,
Se você é evolucionista, meu irmão, converta-se. Verso de número 1, irmãos, está dito o seguinte: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Nos é dito aqui que a sabedoria tem uma casa e um local aonde reside. A insensatez também. As 7 colunas são a referência ao número perfeito de uma casa perfeitamente sustentada. No verso de número 2, o que é o carnear os animais? É descarná-los para a refeição. Ninguém coloca um boi inteiro em cima de uma mesa. Ele é descarnado para a refeição. O vinho misturado e as especiarias é para ficar ainda mais gostoso. Então nos está dito o seguinte: o convite que Deus nos faz à sabedoria é uma mesa belamente arrumada. Veja-se que a mulher adúltera também preparou tudo para poder pegar o bobo, o insensato, que é no capítulo de número 8. Sim, o outro lado, como diria Martim Lutero, o diabo é macaco de Deus, irmãos. Tudo aquilo que Deus faz aqui, o diabo faz ali, de forma parecida, para, se possível, enganar. No verso de número 3, então, está dito: já deu ordens à sabedoria, já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. A sabedoria manda que as suas servas façam convites abertos, claros, desde os pontos mais altos da cidade. O convite da adúltera, no capítulo de número 8, era na calada da noite, no escuro. Então, os convites que você tem aceitado têm vindo da onde? Do claro ou das coisas nebulosas? Olhem os versos 4 e 5. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Então, o convite é a todos os inexperientes, os que não têm bom senso. O convite é para essas pessoas que não são lá tanto assim, para que participem de um grande banquete. Irmãos, o convite da graça é franco. O Senhor Jesus, em Mateus 11, de 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, nesse texto, é límpido que uma rica provisão que a sabedoria fez para a recepção de todos aqueles que serão seus discípulos. Tem lugar para todo mundo, tem coisa boa para todos. Não tema, então. A vida que Deus lhe tem vale a pena e é abundante. Irmãos, vamos falar só nós aqui, assim no pezinho do ouvido. Para poder fazer alguma coisa errada, é rápido. Quando você assusta, você já fez. Quando você assusta, você já falou o que não devia. Mas para poder fazer o que é certo, para poder tomar uma atitude que deve ser tomada, o sujeito fica pensando: será que eu devo? Será que vai dar certo? Então, para fazer o que não presta, é rápido. Mas para fazer aquilo que Deus está te chamando a fazer, você fica postergando e botando 1 milhão de barreiras nisso. O convite é franco. A vida que Deus te tem é abundante, vale a pena. Lembre-se que o Senhor Jesus sempre comparava o reino dos céus a um grande banquete. E nós gostamos de comer, não é verdade? Domingo, estamos indo para casa. Daqui a pouquinho, almoço de domingo. Cuidado para não pecar, tá, meu irmão? E foi assim profetizado. Isaías 25, 6. Essa promessa que eu tomei posse, viu, irmãos? Tomei posse. Isaías 25, 6. O Senhor dos exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Trem bom, senhor.
Não tem o torresmo, irmãos, porque o contexto é israelita, né? Então não tem o torresmo mineiro. Mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós podemos ter uma certeza: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, porque é melhor do que nós podemos imaginar. Veja aonde culmina o convite da insensatez, verso de número 6. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Caro ouvinte, deixe o insensato. Tome a sua decisão, ainda que com cisão. Pastor, mas é meu amigo. Eu convivo com essa pessoa há 200 anos. Ele é amigo da minha família. Essa pessoa, meu irmão, a Bíblia está dizendo o seguinte: deixai os insensatos e vivei. Pastor, qual é o provérbio verdadeiro? Antes só do que mal acompanhado, ou mal acompanhado do que só? Segundo as Sagradas Escrituras, irmãos, deixe o insensato. É muito melhor você andar sozinho. Jovem, sabe aquela balada, que no meio da balada o pessoal resolve fazer um monte de coisa, e se você estivesse sozinho você não faria? Deixa o insensato, hein? Porque senão você vai comer lavagem com os porcos. Homens, depois do horário de trabalho eu vou ter um happy hour com a turma do trabalho. Nós vamos tomar uma cervejinha ali, vamos comer um negócio assado. Deixa o insensato, hein, meu irmão? Porque se você continuar andando na presença deles, você vai estragar a sua vida, hein? Deixai os insensatos, não convivam com eles, não andem em conformidade com os seus caminhos, não tenham comunhão com as obras das trevas, nem com os que lidam com essas obras. Irmãos, o primeiro passo rumo à santidade é abandonar o vício e a iniquidade, portanto é abandonar os iníquos. O céu é a casa da sabedoria. A sabedoria edificou esse lugar para receber todos os seus convidados, que são chamados um banquete, as bodas do Cordeiro. É a casa do Pai, é aonde há muitas moradas e é para lá onde Cristo nos foi preparar um lugar. E Ele é o sábio. Então Ele está dizendo ao seu coração: abandone o insensato, hein? Em segundo lugar, escarnecedor ou sábio? É inteligente não repreender o escarnecedor, e sim o sábio. Versos de 7 a 9. Vamos ler de uma forma uníssona esses versos. Leiamos. O que repreende o escarnecedor? É inteligente não repreender o escarnecedor e sim o sábio. O escarnecedor perverso, ele é louco. Ele é louco só de recusar o convite da sabedoria, ele já é louco. Porém, ele também manifesta desatino quando ele é repreendido. Ou seja, o sábio que o faz em vão repreender o louco. Porque ao invés de gratidão, irmãos, o escarnecedor louco se volta contra. Irmãos, sabedoria significa aceitar ser repreendido. Marido e mulher, de vez em quando você tem que virar para o outro lado e falar assim: ó, amigo, eu estou falando aqui é porque eu amo. Eu estou dizendo que não, porque não pode, não tem jeito. Não é porque eu não te amo. Não é porque eu não quero, é porque não pode, não é assim. Pai com filho. Filho, você tem dúvida de quem mais te ama nesse mundo, depois de Deus, é o seu pai e sua mãe? Não tem essa dúvida.
E o seu pai e a sua mãe vão dizer para você não muitas vezes. Bom, o que está nos versos 7 e 8? Os cristãos, os crentes do verso 3, que saíram a convidar, não somente devem dizer de modo geral qual o preparativo deve ser feito para as almas e fazer uma oferta geral. Não é isso. Eles devem se dirigir às pessoas individualmente e falar-lhes dos seus erros, repreender, censurar e admoestar. O convite da sabedoria não é chegar e construir crentes humanistas. Sou todo-poderoso, eu sou o puro ouro de Ofir, eu sou a menina dos olhos de Deus. E tem gente cantando essas músicas. Eu estou precisando falar para minha mãe que eu sou o puro ouro de Ofir, porque eu acho que ela não sabe disso não. Irmãos, as Escrituras elas começam dizendo o seguinte: você é um pecador, você está caminhando em tal lugar assim e você precisa acertar a sua vida, mas existe um Salvador que te ama. É assim que se faz o convite da graça. Mas se você chegar para um ímpio e disser para ele, você está em pecado, fechou o tempo. Quem é você para falar que eu estou em pecado? Não é assim que acontece, irmãos? Mas quando você fala com um servo de Deus, você está andando com pessoas erradas, você está usando o palavreado errado, você está se vestindo errado, você está fazendo errado, essa pessoa tem a obrigação de humildemente dizer: puxa vida, quem está falando comigo me ama e eu devo ouvir. O ímpio tem respostas prontas, irmãos. Ah, mas eu não sou tão ruim assim não. Eu sou melhor do que o Beltrano, do que o fulano, sou melhor do que muita gente lá na igreja. Você já ouviu isso? Todos fazem isso. Ah, hoje em dia isso não tem nada a ver mais não. Cheio de respostas prontas. Do outro lado, o verso de número 9. O verso de número 9, então, ele vai dizer: dá instrução ao sábio e ele te fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O justo instruído, exortado, ele se tornará cada vez mais sábio, porque ele é humilde, ele sabe que é um simples e que ele precisa de entendimento. Irmãos, quando nós batermos no peito e dissermos assim: eu já sei, está na hora de morrer, hein? Porque enquanto você tiver vida, esteja pronto para aprender. Irmãos queridos, eu rodo nesse Belo Horizonte, às vezes, quase ou mais de 200 quilômetros em alguns dias. Quer dizer que eu conheço alguns lugares. A Elaine, de vez em quando, fala assim: como é que você conhece isso aqui? Como é que você está passando nesse lugar? Mas apareceu um tal de Waze, que está dominado pelas mulheres, porque a mulher lá é mandona, entre aqui, pare ali, não vá ali. E o Waze me mostra lugares novos, de vez em quando, que eu nunca tinha passado, me economiza tempo, me economiza dinheiro. Aí, na minha arrogância, eu vou dizer o seguinte: eu não preciso do Waze, eu sei andar em Belo Horizonte. Ou eu vou dizer assim: puxa vida, graças a Deus pela tecnologia que me permite coisas boas. Irmão, você trata como a instrução e a exortação? Como é que você trata? Você já sabe? Você não aceita ninguém? Você pede ajuda? Em tempos de pós-modernidade, a sabedoria é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é para inflar egos. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Caro ouvinte, as pessoas de Deus podem lhe falar abertamente para que você alcance a melhor forma de falar e fazer as coisas. Não repreendas o escarnecedor, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7:6. Cristo disse a respeito dos fariseus: deixai-os,
Não os repreendais, pois o fato de não os repreender demonstra justiça para com eles, pois os que escarnecem dos meios que tiveram perderam o benefício de novos meios. Matthew Henry diz que prudência, pois se repreender o ímpio, em primeiro lugar, você perderá o seu tempo e esforço e se envergonhará pelo desapontamento. Quantas vezes você chegou em casa triste, que você foi levar o evangelho para alguém e essa pessoa escarneceu de você, entrou no ouvido, saiu do outro, você fez papel à toa. Pastor, então eu não devo pregar o evangelho? Deve, meu irmão. Mas cuidado com a insistência com quem é lançar pérola aos porcos. Em segundo lugar, você o exasperará. Haja sempre com prudência e ternura. Se agir fielmente, ele odiará você e sobrecarregará com censuras e dirá todo o mal que ele puder sobre você. Assim, a sua reputação ficará manchada. Por isso, é melhor não se envolver com os ímpios. Irmãos, é fácil tentar ajudar as pessoas? Vou pedir que nós cheguemos assim bem pertinho. É fácil você tentar ajudar as pessoas mais próximas de casa? Escarnecedor ou sábio? Terceiro e último lugar, é inteligente ter temor a Deus, porque você vai viver mais. É inteligente você ter temor a Deus, porque você vai viver mais. Versos 10, 11 e 12, de forma alternada, irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Juntos, se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, a NVI de Estudos afirma que esses 3 versos descrevem o âmago ou os âmagos dos capítulos de 1 a 9. Sim, pelo verso de número 10, tudo da sabedoria começa com o que, irmãos? O temor do... Aí nós estamos vivendo um tempo que a psicologia diz assim: pais, sejam amiguinhos dos seus filhos. Pai e mãe continua sendo pai e mãe, autoridade sobre filhos. Os pais manifestam amizade aos seus filhos, mas são coisas apartadas. Pai não é amigo de filho, pai é pai e mãe é mãe. E as Escrituras não deixam isso de forma equivocada em lugar nenhum. Então não trate Deus como seu coleguinha. Não olhe para cima e diga, como uma apresentadora dizia, o cara lá de cima. Dobre a sua língua. Com respeito e reverência, Deus continua sendo Deus. Temor a Deus. E os convidados que aceitam o convite, portanto têm um ponto de partida, eles temeram a Deus. Eles se agradam do Senhor para que Ele satisfaça os desejos do seu coração. Uma reverência à majestade de Deus e um temor à sua ira são aquele temor a Ele que é o princípio, o primeiro passo em direção à verdadeira religião. Veja-se, irmãos, a recompensa de temer a Deus. No verso de número 11, qual é a recompensa? Porque por mim se multiplicam os teus... Irmãos, se você temer a Deus, você vai viver mais. Está aqui. E os anos de vida Se você obedecer a Deus, você vai viver mais. Cristo Jesus está prometendo vida longeva a quem tiver sabedoria. Volte comigo em Provérbios 3:1, por favor, irmãos. Provérbios 3:1, volte comigo. Vamos ler juntos, fazendo um favor? 3:1. Vamos juntos? Filho meu... 2.
Irmãos, isso tem sido uma surpresa para mim. Deus tem um dia marcado para cada um. Deus tem. Mas se você começar a ser rebelde, impiedoso, Deus vai te matar. O profeta Natã saiu da presença de Davi e Davi caiu de joelhos: Senhor meu Deus, misericórdia, me perdoe, meu Deus do céu. Deus encontra com Natã no corredor e diz assim: volte lá e diga para Davi que eu não vou matá-lo porque ele se arrependeu. E existem pessoas que estão tratando Deus como um amiguinho. Temor a Deus, irmãos, temor a Deus. Aqui nós temos então uma escolha, no verso de número 12. Se é sábio para ti mesmo, és. Se és escarnecedor, você mesmo vai suportar isso. A felicidade dos que aceitam: se fores sábio, para ti será sábio. Quem ganhará com isso, irmãos? Você mesmo. A sabedoria está te dando um presente. Você quer ser sábio? Você quer viver mais? Você quer viver com qualidade? Sabedoria. O homem não é capaz de acrescentar nada a Deus. O que Deus nos propõe, irmãos, é para nós mesmos. Seguir a lei de Deus é restaurador da alma, é uma bênção. Reflitam nisso, por favor. Os que são bons devem agradecer a Deus, mas os que são ímpios devem agradecer a quem? A eles mesmos. Não é devido a Deus que eles são o que são. Eles são o que são porque amaram mais o pecado em detrimento de Deus. Satanás pode apenas tentar, irmãos. Irmãos, nós temos sido desonestos até na hora de confessar pecado. Ah, Senhor, fulano de tal me fez fazer isso. Ah, Senhor, foi o diabo que é culpado disso. Não, meu irmão, vamos começar o negócio direito. É você mesmo. Ouvinte, você fará a escolha. Você será inteligente em temer a Deus ou escarnecedor sofrendo as consequências? É como se nós pudéssemos ouvir o próprio Deus. Lembra-te de que esta boa oferta te foi feita e não a quiseste aceitar. Podias ter a vida, a melhor vida, e preferiste morrer. Irmãos, nós vamos voltar para casa agora. Estamos terminando. Dentro de 5 minutos, nós acabamos. Nós vamos voltar para casa. De novo. Senhor, me dá sabedoria. Você vai orar nesse banco? Vai mesmo. Qual é a expectativa de Deus mudar a sua vida? Tantos anos você fazendo a mesma coisa que você faz, da forma que você faz. O escarnecedor ou sábio é inteligente deixar o insensato e viver. Afaste-se, se você quer uma vida santa, afaste-se. É inteligente não repreender o escarnecedor, e sim o sábio. Volte às suas baterias para quem é sábio. É inteligente ter temor a Deus, porque você vai viver mais. Agora, irmãos, a cereja do bolo, essa conclusão. No original, sabedoria está no plural, pois Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, e na sua missão é manifestada a multiforme sabedoria de Deus. Tem tanta coisa maravilhosa em Cristo Jesus. E a igreja é a casa da sabedoria, para a qual ela convida os seus convidados, apoiada pelo poder da promessa da palavra de Deus, entre 7 colunas. O convite a ser desfrutado na igreja não é pesado, é um banquete suntuoso e sagrado. Ah, mas você é crente, você... Não, é uma bênção. Eu participo de um banquete todos os domingos, quando Deus me chama a comer das delícias da sua palavra. Pelos sábios irmãos, Cristo se ofereceu como sacrifício. É a sua carne que é realmente o alimento e o sangue que é realmente a bebida. A ceia do Senhor é um banquete de reconciliação com a alegria, irmãos.
Nós não estamos aqui cumprindo tabela. Nós não vamos ser salvos porque temos uma carteirinha da igreja, mas é um privilégio. Então, o Evangelho de Deus é chamar os simples, as pessoas fracas, humildes, loucas e desprezadas, para envergonhar aquelas que acham que são alguma coisa. Irmãos, os simples podem se tornar sábios. Os sem entendimento podem alcançá-lo por Cristo Jesus. As Sagradas Escrituras dizem que aquele que está em Cristo é o quê, irmãos? As coisas velhas? Eis que? No silêncio do seu coração. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo. No silêncio do seu coração. Por questão de hombridade, irmãos. Por questão de fidelidade e honra ao Evangelho. Senhor, eu quero essa novidade de vida. Eu quero essa transformação. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam o seguinte: quem transformou a sua boca? Quem transformou a sua forma de agir e de falar? O que te aconteceu? Você vai dizer o seguinte: numa manhã de domingo, eu tive um encontro com a sabedoria. Eu participei de um banquete do Senhor Jesus Cristo, onde Ele cumpriu a sua palavra na minha vida. Você quer sabedoria? Peça, mas não peça em nada duvidando. Peça e clame: Senhor, eu quero que a minha vida mude para o louvor da sabedoria que é Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Reverendo Ricardo, o senhor nos despede com oração e bênção, por favor.